Olá pessoal, eu sou Vinícius Vitória e esse é um bônus do episódio 4 do Fatos. Achei importante essa conversa com a Carla ser disponibilizada na íntegra para que vocês possam entender um pouco mais e terem mais informações detalhadas, e oferece uma forma mais adequada de orientação. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao Mauro Elovitch por ter indicado a Carla e com certeza ter agregado tanto valor a esse episódio. Agora, sem mais enrolação, vou deixar a convidada se apresentar e seguir com o papo. Meu nome é Carla Regina Goulart Salaro do Vanel. Eu sou promotora de justiça do estado de Minas Gerais. Eu trabalho em Governador Valadares, na 6ª Promotoria de Justiça, que atua junto à 2ª Vara Criminal, que hoje, detém a competência exclusiva para julgamento, dos casos afetos à Lei Maria da Penha. Hoje eu também estou na coordenação de um grupo, que se chama GAR, que é o Grupo de Articulação da Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, aqui de Governador Valadares. E também faço parte, de um movimento que se chama Elas pelo MPMG, que é formado por promotoras e procuradoras de justiça do estado de Minas, e em que a gente busca também, trabalhar, fazer campanhas, de conscientização, buscando aí uma equidade de gênero, um tratamento feminista, assim, para a causa. Obrigado mais uma vez pela sua participação e eu queria te fazer uma pergunta, Como é que a lei funciona em si? Como é que ela é aplicada? Então, a lei, Maria da Penha, ela criou mecanismos, para coibir a violência doméstica, familiar contra a mulher. Ela confere assim, uma proteção diferenciada ao gênero feminino, quando ele é tido como vulnerável, e ele é tido como vulnerável quando ele é inserido em algumas situações especiais, que estão elencadas no artigo 5º da lei. Porque quando a gente fala, que é contra uma lei que protege as mulheres numa situação de violência familiar, a gente pensa que qualquer briga entre parentes, que envolva a mulher, está abarcada aí pela Lei Maria da Penha, e não é bem assim, A lei, ela trata de uma violência de gênero, ela especifica que ela cuida dessa violência de gênero. Então, ela quer proteger a mulher quando ela está numa situação de vulnerabilidade. E essa situação, ela se presume se a mulher está num mesmo ambiente doméstico, num mesmo ambiente familiar ou numa relação íntima de afeto, Ela precisa se comprovar essa questão, de uma hipossuficiência, seja emocional, física ou econômica, porque o objetivo da lei é, de fato, proteger mesmo essa questão da perspectiva de gênero e a mulher em condição de hipossuficiência, inferioridade física, econômica em relações patriarcais mesmo. Então não é assim qualquer briga entre parentes é que vai dar ensejo, à Lei Maria da Penha. Então no caso teria que ser um casal exatamente? É mais ou menos isso? Não só, em relação de conjugalidade, mas também pode ser mãe e filha, pode ser filho praticando agressão contra a genitora, pode ser até numa relação homoafetiva, pode acontecer, tem uma série de relações, mas, por exemplo, há uma briga entre duas irmãs, então é uma briga que envolve também uma mulher, ambiente familiar, via de regra não doméstica. Por quê? Porque não há uma relação, não é que não existe uma punição, que não existe uma proteção a uma vítima nesse caso, existe, mas por vias comuns, pelo juizado especial criminal, por outra via, Então, para a incidência da Lei Maria da Penha, é preciso o preenchimento de uma série de requisitos, o sujeito passivo, a vítima, ela precisa ser mulher, o crime tem que acontecer nesse ambiente doméstico ou no mesmo ambiente familiar ou numa relação íntima de afeto, porque aí se presume a vulnerabilidade da vítima. Tem que ter uma prática de violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral, que são as formas da violência doméstica, E essa violência, ela tem que ter
alguma relação com o gênero, né? Ela tem que ter sido praticada exatamente por essa questão, né? Pelo fato da mulher ser mulher, pelo fato da mulher ser naquela relação ali mais vulnerável, né? Por exemplo, quando é um homem contra uma mulher, a gente presume, até por uma questão, né, física, a gente presume que a mulher é a parte vulnerável. Mas vamos supor que é uma mulher contra uma mulher. Aí essa presunção é relativa, né? Por exemplo, se for duas irmãs, nem sempre, né? Geralmente são iguais. Mas se é uma relação homoafetiva, aí depende. Pode ser que uma das mulheres seja de fato a que arque ali com toda o custeio e a outra dependa economicamente, né? Esteja, sim, numa posição de fragilidade em relação a outra, e aí vai poder, sim, aplicar a Lei Maria da Penha, né? Mas aí tem que ser analisada cada caso, né? E no caso, qual seria a penalidade ao agressor? Vai depender do crime, né? Porque são vários crimes. A violência doméstica e familiar, ela tem várias formas, né? Como eu disse. A física, porque quando a gente fala em violência doméstica, a gente só pensa em agressão física, né? É verdade. Mas nós temos a agressão física, né, que pode ser tanto a que deixa marca aparente, que é a lesão corporal, né, que a pena é de 3 meses a 3 anos. Pode ter uma agressão que não deixa marcas, que causa uma contravenção penal de vias de fato. Mas a gente tem também outros crimes, né, violência psicológica, que são as ameaças, vias de regra, e qualquer comportamento do agressor que diminua a autoestima da vítima. Nós temos também os crimes patrimoniais, que é retenção de documento, destruição de objetos, né? Hoje é muito comum destruir o celular da vítima. A gente tem os crimes sexuais, né? Estupro, porque não é porque a pessoa tem uma relação, né, com a outra, é obrigada a ter relação na hora que o homem quer, né? Então, né, se for um ato forçado, ainda que sejam casados, né, configura também um crime de estupro. Então, né, e hoje em dia também está muito em voga os crimes morais, né, de calúnia, difamação. Com o avanço da tecnologia, os casais, enquanto está tudo bem, né, se permitem que se filme, né, cenas de sexo ou encaminha nudes, né, pelo WhatsApp, rede social, e aí depois, quando o relacionamento termina, passam, né, a ocorrer essas ameaças de divulgar isso nas redes sociais, de encaminhar para o pai da vítima ou para o novo namorado, né? Então todos são uma gama de crimes, né, que se acontecerem, né, contra mulheres, nessas situações configuram aí a violência doméstica, né? Porque a lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, ela não traz em si os crimes, né? Os crimes são do Código Penal, de leis especiais. A lei, ela vai fazer menção às medidas de proteção e algumas outras inovações, mas remete aos crimes do Código Penal. O único crime, né, que ela abarca hoje é o crime de descumprimento de medida protetiva, né, porque a Lei Maria da Penha, ela traz essa possibilidade da vítima solicitar, né, em caso de ela tá sofrendo risco de vida ou risco à sua integridade física, ela solicitar as medidas protetivas de urgência, né? São fixadas, né, pelo juiz. São medidas, por exemplo, que obrigam o agressor a se afastar do lar. Então, aí obrigam ele a permanecer distante, aí o magistrado vai fixar uma distância, por exemplo, 200 metros, 300 metros. Obriga que ele não se comunique com ela por qualquer meio, seja o e-mail, telefone, WhatsApp, tal, e uma série de outras restrições, né? Pode suspender direito de porte de arma se a pessoa tem o direito de porte de arma. Hoje, se o agressor descumpre essas medidas protetivas, ele comete um crime autônomo, né? Que é esse crime que é tipificado na própria Lei Maria da Penha, que é o crime do artigo 24A.
que é descumprir a ordem judicial que fixou as medidas protetivas de urgência. E é uma inovação, né, porque antes o juiz fixava as medidas protetivas de urgência, mas em caso de descumprimento não existia a figura desse delito, e a jurisprudência até entendia que nem configurava o crime de desobediência, porque havia outras medidas cabíveis, né, como por exemplo decretar prisão preventiva e tal. Mas isso era ruim, né, porque a vítima ia para a delegacia, aí noticiava, olha, ou ia para a delegacia ou ia para o Ministério Público, noticiava, olha, eu tenho as medidas protetivas, mas o fulano não está cumprindo. Aí, então, a delegada ou o promotor teriam que fazer um requerimento de prisão preventiva do cidadão. Aí esse requerimento ia para o juiz, que tem um prazo também para dar a decisão da prisão. Então, nisso, né, se de fato o cara tivesse disposição mesmo, já estava morta, né? Agora não, agora não. Agora, se ela tem a medida protetiva e o cidadão descumpre, por exemplo, ela tem a medida que ele não pode se aproximar da casa dela 200 metros. Se ela percebe que ele se aproximou, né, ela já pode acionar a polícia e ele é preso em flagrante por esse crime. Então já é uma medida mais eficaz para resguardar, né, a sua integridade. E é um crime que o delegado não pode arbitrar fiança. Então, ou seja, o acusado então não tem direito à fiança. O delegado não pode arbitrar fiança, né? Vai para o juiz e o juiz, sim, pode, né, conceder outras medidas, né? Pode, por exemplo, agravar as medidas protetivas anteriores, concedendo a liberdade ou não, né? Mas pelo menos ele já não é solto logo de cara, né? Não é a autoridade policial que pode arbitrar a fiança, né? O juiz pode, mas, né? Mas a minha dúvida é o seguinte, Carla. Antes da Lei Maria da Penha, tinha aquela legítima defesa da honra, alguma coisa assim, né? Fazer a defesa da honra, o homem tinha o direito de defender a honra. Tem até um podcast muito interessante lá da Rádio Novelo, da Praia dos Ossos, que conta o caso famoso da Ângela Diniz, né? Você ouviu falar e tudo. Mas me explica direitinho sobre isso. Numa tese de legítima defesa da honra, né? Pior que não, né? Porque, assim, aqui recentemente houve um julgamento que foi anulado, acho que pelo Supremo Tribunal Federal, que os jurados, os jurados reconheceram essa tese e o promotor recorreu e o Supremo não anulou, porque reconhecendo aí a soberania do voto, né, dos jurados mesmo, né? Uhum. Mesmo Sim. sendo uma decisão completamente contrária à prova dos autos. Então, até foi uma crítica, né, que foi feita agora, porque não sei, né, se chegou ao conhecimento aí, recentemente foi vítima de um feminicídio aqui no Brasil, uma juíza de direito. Diversas campanhas circularam pelas mídias, né? Não ao feminicídio, diga basta e tal. Inclusive por pessoas, né, que quando atuam no tribunal do júri sustentam teses, né? Por instituições que quando participam do tribunal do júri acabam sustentando teses como essas, né? Então foi uma crítica que foi feita. Até porque, né, se houve alguma honra violada aí, Meu né? Deus, isso é um absurdo. Mas é uma tese que a gente que atua porque assim, a minha promotoria, além de atuar na violência doméstica, ela atua também no tribunal do júri, né? E, infelizmente, embora, assim, a gente saiba que, nossa, em pleno século XXI, essa tese já é mais que descabida, mas, infelizmente, né, os advogados ainda alegam essa tese nos julgamentos de feminicídio, que eles tentam macular mesmo a conduta da vítima, sabe? Às vezes levam fotos da vítima com outras pessoas, né, com o atual companheiro. Eles tentam mesmo até aquela história da Mariana Freire, né, também, né, que... Sim, na audiência foi. Essas medidas protetivas de urgência, Vinícius, nas cidades, por exemplo, o Governador Valadares é uma cidade, a comarca ela é composta por vários municípios menores, né? Uhum. Então, nos casos que a vítima está em iminente risco, porque a medida protetiva, a vítima ela solicita, né, ou na delegacia da mulher, ou no Ministério Público. E aí, assim, por exemplo, a vítima vai até a delegacia para solicitar. Aí a delegada ela tem 48 horas para formalizar esse pedido.
chegando, né, para a justiça, o juiz também tem 48 horas para dar a decisão. Então, quando acontece nessas cidadezinhas menores, que não são sede de comarca, quando tem um iminente risco, assim, né, de acontecer alguma coisa, né, de vida, de um risco sério à integridade mesmo da vítima, o próprio delegado pode conceder a medida protetiva. Então, nem precisa passar pelo juiz. Se é num lugar que não tem nem o delegado, assim, numa cidadezinha pequena mesmo, que nem o delegado está presente, ou o próprio policial militar hoje pode conceder, né? Isso nessas cidadezinhas menores, né? E se a vítima estiver numa situação, né, iminente de... E qual a maior dificuldade da lei ser aplicada no agressor? Porque às vezes o que eu vejo no cotidiano é que as autoridades acreditam mais no agressor do que na própria vítima, né? Assim, como é que está sendo visto isso? Como é que está sendo combatido isso? A violência doméstica, eu falo que é uma violência, assim, diferente das outras violências, né? Ela tem umas especificidades, né? Uma violência que a gente chama de violência cíclica. Ela é composta por fases, né? Ela começa, porque quando começa um relacionamento, começa lindo, maravilhoso, né? Aquela fase, né? Tá tudo ótimo. E aí ela vai aumentando, assim, que chama uma fase até de um aumento de tensão, que começa assim só com um aumento de tom de voz, né? Aí começa já uma fala mais ríspida de um com o outro, até que começa, né, ameaça ou algo assim que tolhe a liberdade um do outro e tal. E começa com as discussões, aí vai intensificando, né? Até chegar na fase, né, de explosão da tensão, né, que já é a fase da agressão física propriamente dita. É nessa fase que algumas procuram ajuda, né, policial ou psicológica e tal. Só que logo em seguida, né, muitas das vezes, se ela não romper esse ciclo, vem a fase, né, da lua de mel de novo, né? O agressor volta, fala que vai mudar, que fez aquilo porque estava alcoolizado, né, que estava desempregado, né, inventa mil motivos e tal. E aí ela acaba voltando e retoma esse ciclo e aí começa tudo de vez, tudo de novo, né? E tem estudos, né, que comprovam, inclusive, que a cada vez que esse ciclo, né, se repete, esses intervalos vão ficando cada vez mais curtos, os atos de violência vão ficando cada vez mais graves, né, até chegar, né, se o ciclo não for rompido, né, infelizmente, no ato mais grave, que é o feminicídio ou a tentativa de feminicídio. E assim, a gente fica, mas por que ela retorna sempre para esse ciclo? Né, por vários fatores, né, ou medo de denunciar, ou vergonha, né, vergonha porque a sociedade impõe que a mulher é responsável para o casamento dar certo, vergonha de expor, né, a situação perante os filhos, perante a família, às vezes, né, por uma dependência econômica ou uma dependência emocional, né, a violência doméstica, às vezes, a violência psicológica é tamanha que vai diminuindo a autoestima da mulher de forma que ela nem responde mais por ela, né? Ela continua ali naquela situação como automatizada. E o que a gente precisa trabalhar, né, não é só a punição. Tanto que nas medidas protetivas aqui de Valadares, por exemplo, quando a gente concede a medida, a gente já encaminha as mulheres, a gente nem gosta de falar vítima não, né? Fala mulher em situação de violência. A gente encaminha as mulheres em situação de violência, né? Tanto ao CREAS, né? Que é de referência de assistência social, né? Porque lá elas participam de grupos e tal, e nós temos também convênios com faculdades de psicologia que prestam, né, atendimentos, né, psicológicos, tanto individuais como em grupos. E a gente faz o encaminhamento também dos agressores ao CEAPA, né, que é uma central de acompanhamento de penas alternativas, que eles atuam na prática de alguma justiça restaurativa e eles fazem grupos reflexivos
Então esses homens, eles participam de cerca de 6 a 8 encontros, e nesses encontros eles trabalham essa questão do machismo, do alcoolismo, né, e a nossa ideia era que ao final a gente conseguisse até, né, reunir né, esses grupos, né, mas ainda não conseguimos chegar nesse objetivo, não. Por enquanto, né, estão separados. Mas, Carla, existe um regenerado assim? É porque a gente não ouve falar sobre Existe. pessoas regeneradas. Eu não sei se essa seria a palavra apropriada para isso, né? Uhum. Não, é muito bacana. Inclusive, porque a gente, nesse grupo que a gente tem, o grupo da articulação da rede de enfrentamento, a gente faz encontros anuais, assim, de capacitação, né? Do pessoal que trabalha na rede mesmo, né? Que como a violência doméstica é uma violência, como ela é diferente das outras, né? Ela precisa de um olhar multifacetado, multidisciplinar, né? Não adianta só um olhar criminal, né? Ela precisa ter um olhar da assistência social, ela precisa ter um olhar da saúde, ela precisa ter um olhar da educação, porque envolve os filhos, né? Da polícia. Então, esse grupo, ele envolve todo mundo que atua nessa rede, né? Então, nós temos representantes do MP, do Judiciário, da Defensoria, das Polícias Civil, das Polícias Militares, da Secretaria de Saúde, Educação, Assistência Social, as universidades que são parceiras, né, principalmente a UFJF, a UAB, uma série de parceiros. E um dos nossos encontros, um dos homens que teve uma mudança mesmo de vida depois de passar pelo grupo reflexivo, ele foi até dar testemunho para nós. Muito legal. E na formatura, porque o último encontro é como se fosse uma formatura, sabe? Ele levou a mulher, ele reatou com a mulher, ele levou a mulher, ele levou o filho. Não, interessante isso que você tá me falando, mas tem casos e casos, né? Não acho que isso se aplica a todos os crimes, né? Porque, querendo ou não, né, são tipos de violências que é muito... É claro que eu não sou a pessoa da justiça para julgar, sabe? Eu não sou realmente a pessoa à frente do projeto para poder distinguir quem merece ou não. Porque não adianta a gente só e no início a gente recebeu até crítica de trabalhar o agressor, mas não adianta a gente trabalhar só as vítimas, né? Porque a gente tem que trabalhar também, porque hoje o que acontece? A sociedade já, desde o nascimento, os homens já são preparados, né, para essa sociedade, né, machista, né? O homem já nasce assim, com essa, a menina é rosa, o menino é azul, a menina brinca de boneco, o menino não pode chorar porque é coisa de mulherzinha, o menino não pode lavar louça porque é coisa de mulherzinha. Então faz parte de uma cultura já, né? Então, assim, isso tem que ser trabalhado, porque ainda mais nessas cidades pequenas, né, do interior, e isso faz parte da cultura deles. Eles acham que é normal, agredir uma mulher porque a mulher não fez a janta. Absurdo, né? Eles acham, mas eles acham, na cabeça deles, isso está dentro de uma normalidade. Então a gente tem que trabalhar isso. É uma reeducação, né? Para que não volte a repetir, né? Para não ter a reincidência mesmo, para não ter a gente tem que entender que existem realidades diferentes da nossa, e a gente tem que trabalhar isso, né? Esse é o grupo de apoio psicológico e acompanhamento é só restrito em Minas Gerais, é isso? Esse grupo só atua aqui na comarca de Governador Valadares, né? E as pessoas que precisarem de apoio e ajuda, podem procurar aonde? Toda comarca, ela tem essa rede de proteção, né? Ela tem a Secretaria de Assistência, ela tem a Delegacia da Mulher, né? Ela tem, toda a comarca tem esses órgãos, né, que trabalham na defesa das mulheres. O que nós fizemos aqui foi porque o que a gente percebeu é que existiam os órgãos que trabalhavam na defesa das mulheres, mas cada um fazia o seu papel assim isoladamente, trabalhando em ilhas. Então o que a gente fez foi tentar integrar isso, né? Tentar interligar, né? Para tivesse uma conversa melhor entre as instituições,
E aí a gente criou um grupo, assim, de uma maneira bem amadora, inicialmente, assim, pelo WhatsApp mesmo. E aí, a partir daí, a gente começou a se reunir mensalmente. Depois eu te mando um videozinho da nossa última campanha. Perfeito. A gente aproveitou a situação de aulas virtuais, né? Uhum. E a gente queria fazer uma campanha educativa nas escolas, né, para conscientizar os adolescentes sobre o que é a violência doméstica. E aí a gente aproveitou que as aulas estavam sendo online e gravamos um vídeo na TV Educação para que fosse passado, né, no canal lá da TV Educação. Ficou bem bacana. E lá a gente apresenta toda a rede. E que foi uma forma também da gente... Porque no início da pandemia, o que a gente percebeu foi que... e a gente já tinha experiência das outras cidades que já estavam em lockdown, né? De que a violência doméstica tinha crescido, porque homem e mulher trancafiado dentro de casa, né? Aumentou muito, não foi? E houve um aumento, assim, significativo nos outros lugares. Só que aqui em Valadares tinha diminuído. Oh. Daí a gente ficou preocupado, falou assim, nossa, as vítimas estavam tão acuadas que elas não tinham como buscar o recurso. E aí a gente tinha que achar uma forma de divulgar nossos canais de atendimento, né, que passaram a ser virtuais também, né, telefone. A delegacia hoje atende canal virtual, uma atendente virtual de WhatsApp que até ganhou um prêmio, que chama Frida. Ah, que legal, interessante iniciativa, né? Quem acompanha os alunos, né, geralmente é uma mulher, né, um adulto e uma mulher. Então, ao final do vídeo explicativo, a gente colocou todos os nossos telefones e e-mail e tudo. Então, era uma forma da gente chegar também até elas, né? Uma forma velada, assim, da gente entrar em todas as casas, conseguir passar a nossa informação, né? Interessante, depois se você puder me passar esse vídeo para eu colocar na descrição do podcast ou até mesmo publicar nas redes sociais, seria um modo bem legal de agregar o podcast. Não, ficou muito legal. Tem no meu Instagram também. Meu Instagram é Carla Sanaro. E o que é mais importante, assim, da Lei Maria da Penha, que eu não falei, né, assim, é porque hoje o crime de lesão corporal, que antes era condicionado à representação, né, da vítima, ou seja, só iria para frente se a vítima desejasse o processamento do agressor, né, com a Lei Maria da Penha afastando a aplicação, né, da Lei 9.099, hoje não mais, né, hoje é pública incondicionada, ou seja, não depende mais da vontade da vítima nos casos de lesão corporal, né. A ameaça ainda depende da vontade da vítima. Mas, por exemplo, se ela fala lá, olha, eu não quero mais, não quero processar mais, isso ela tem que falar perante o juiz e perante o promotor, numa audiência especialmente destinada a esse fim, isso para que a gente avalie se ela não está sendo coagida a desistir, né, a retirar a queixa, vamos dizer assim, né, que eles falam, né, vai... ameaça para ela tirar a queixa. Então, tem uma audiência especialmente destinada a esse fim, para a gente analisar se ela não está sendo intimidada a retirar a representação. E o que é importante também é que antes, né, da Lei Maria da Penha, esses crimes eram considerados de menor potencial ofensivo, então cabia transação penal, cabia, assim, uma proposta de pagar uma cesta básica, uma proposta de uma prestação pecuniária, e hoje não mais, né? Hoje ele pode ser preso em flagrante, hoje não pode substituir por pena alternativa, assim, que importe apenas em prestação pecuniária. Então tem uma série de consequências, né, que agravaram com relação ao agressor, né, as penas são maiores. Então é um avanço, né? É um avanço muito. As pessoas falam assim, não, mas uma medida protetiva, um pedaço de papel não segura. Sim. Né, realmente não, mas hoje, com a medida protetiva, né, se o agressor descumpre a medida, a gente consegue, né, a prisão, o que antes a gente não conseguia. Que as penas de um crime de ameaça, né, é leve, a pena máxima é 6 meses. Então antes a pessoa nunca podia ameaçar, nunca ia presa por um crime de ameaça. Hoje não, hoje a pessoa vai presa, porque ameaçou, medida protetiva, descumpriu, a pessoa fica presa. Aqui em Valadares a gente tem as medidas de tornozeleira eletrônica. Uhum. Então, o agressor, a gente coloca a tornozeleira eletrônica e a vítima recebe um dispositivo, como se fosse um botão do pânico. Ah, sim, sim. Então, isso, claro, que a gente não tem um número elevado, né, de tornozeleiras, né, porque a gente tem poucos recursos. Mas, então, a gente coloca nos casos mais graves, né, mas aí a vítima recebe esse dispositivo. Então, ele aproximando, ou ela percebendo o descumprimento,
ela aciona esse botão, né? E aí isso já cai lá na central, que já comunica a polícia e já vai até ela, né? Interessante esse recurso, né? Principalmente que a pessoa tem uma medida restritiva, praticamente fica refém de ligar para a polícia, né? Com esse dispositivo, então já é meio que um botão do pânico. Aqui em Minas tem um aplicativo que chama MG Mulher. Todo mundo pode baixar no celular. Ele é gratuito, de download gratuito. E nesse aplicativo você pode também, as mulheres, né, podem criar uma rede de apoio. E aí, com os amigos, com os parentes, com as pessoas da confiança dela. E aí, nessa rede de apoio, ela, por exemplo, se ela percebendo que ela está numa situação de risco, ela só aperta aí o botão que aciona essa rede de apoio, já encaminhando a localização dela. E aí, a rede de apoio, por sua vez, pode acionar a polícia com mais tranquilidade, né? Porque, por vezes, ela não tem esse tempo. Né? Ó, vou acionar a polícia, eu tenho que falar meu nome, eu tenho que falar onde eu tô. Né, a polícia ainda exige uma série de informações, né? Porque, infelizmente, muitos passam trote, né? Sim. Então, ela tem que se certificar que aquilo é real, então ela pergunta uma série de coisas, e então, às vezes, a vítima não tem essa possibilidade, né? O agressor pega o celular dela e quebra na hora. Então, ela só com um clique, ela consegue acionar essa rede de apoio, e a rede de apoio já tem a localização dela ali e pode acionar a polícia com mais tranquilidade, né? Usando a tecnologia a nosso favor, né? Mas são instrumentos que não são tão divulgados, né? Então as vítimas nem sabem que isso existe. Agora, as denúncias as pessoas podem fazer, né? Se a pessoa estiver ouvindo grito, se a pessoa estiver diante de uma situação flagrante de violência doméstica, é o 190, né? Para a polícia militar na hora, 190. Esqueci aquele ditado, né? Briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? Pois é, mas tem que meter a colher, tem né? Que se meter mesmo, a gente tem que mudar essa cultura, né? Exatamente. Esquecer mas, isso. E agora, existem situações, por exemplo, eu sei que meus vizinhos vivem há não sei quantos anos numa situação de violência, ele mantém ela em cárcere privado, ele não deixa ela trabalhar, ele não deixa ela não pode ir à igreja, ela não pode. Esses dias eu vi ela com hematoma no rosto. Sabe aquela coisa que não é um flagrante, que não está acontecendo ali naquele momento? Que ela não está em risco ali, é uma coisa que vem acontecendo ao longo do tempo, você quer denunciar aquilo. Aí isso você pode denunciar pelo 180. Você pode fazer até uma denúncia anônima. Não precisa colocar seu nome, isso vai ser apurado. Só que o 180 você não pode ser para aquela coisa que está acontecendo ali agora e precisa de um socorro imediato, porque o 180, né, que é dos direitos humanos, vai lá para cima, até chegar na cidade correspondente mesmo, vai um tempo. Então, aí né, não é para situações emergentes. Né, para casos em que precisa de um atendimento médico, tem que discar 192. E quando tem criança, né? Esse com denúncia com criança é o Disque 100, então esse eu já decorei. Na dúvida, 190. Carla, eu queria agradecer demais, assim, eu que agradeço, a tua presença. Viu? Essas informações que você passou, né, foram bem necessárias. Além de complementar o podcast, eu também vou fazer essa conversa um bônus, né, meio que para poder as pessoas ouvirem, se informarem, né, e ter um pouco mais de informação sobre isso, né. A ideia do podcast sobre a Maria da Penha veio de quando minha esposa não sabia quem era Maria da Penha. Ela sabia da lei, mas não sabia da pessoa em si. Então essa foi a ideia. Então eu chamei a Verônica e a gente construiu isso junto, assim, né? Ela fez o roteiro e ficou tudo muito legal, né? E essa conversa como um bônus vai ser um ótimo complemento pro podcast. Muito obrigado mesmo. E a Maria da Penha, ela tem a importância porque, assim, você vê que o crime de violência doméstica, ele atinge qualquer classe social, né? A Maria da Penha era uma farmacêutica, né? O marido era um economista. Então, assim, para comprovar, ela sofreu 2 tentativas, né, de homicídio, e para comprovar que ele foi o autor, ouviram os empregados da casa. Então você vê assim que eles eram pessoas de posses, né? Realmente é um problema que não tem classe social, de fato. Não é um crime que não tem classe social, não. Carla, você consegue passar suas redes sociais, os contatos do projeto, o contato que você quiser passar. De qualquer forma, mesmo que você não tenha pego aqui no áudio, os links vão estar aqui na descrição do podcast. Então, se você não pegou, vai estar tudo aqui na descrição desse podcast. Podem ficar tranquilo, ouvintes. Carla Salaro.
E o nosso Instagram do movimento, né, feminista é @elas_pelo_MPMG, viu? Aí a gente está até com uma série agora de posts que vai ser publicado, né, toda segunda-feira, que foi a partir do dia 18 agora, sobre as leis, né, de proteção às mulheres. A primeira lei foi a Lei Maria da Penha, aí vão ter várias leis, né, Lei Carolina Dickmann, Lei Joana Maranhão, Lei do Minuto Seguinte, são várias leis de proteção às mulheres. Perfeito, Carla. Nossa, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, assim, viu? Realmente foi uma honra conversar com você. Bom, por hoje é só. Espero que essas informações sejam valiosas. Obrigado por prestigiarem esse projeto e, se puderem, compartilhem esses episódios. Se quiserem mandar feedback, sugestões, nos procurem no @fatospodcast no Twitter e Instagram e no contato @fatospodcast. E os links vão estar tudo aqui na descrição do podcast, tá? O e-mail, as redes sociais, também junto com os contatos da Carla, tá? Então, se vocês quiserem procurá-la, vai estar aqui na descrição. Então, obrigado mais uma vez, Carla, e até o próximo episódio. Tchau.